Como é que é, malta? Espero que estejam bem. Então, não vou estar aqui com grandes introduções, vocês já sabem, passar na Prozis, deixar aquele like, subscrever, apoiar o Yuzuga, se gostarem de vídeos como este, e vamos já aqui para a reação à entrevista que acabou agora mesmo de acontecer ao André Ventura, onde ele destrói Montenegro. Empurra esse processo para depois das legislativas. Comigo no Jornal da Noite está já André Ventura, o presidente do Chega. André Ventura, muito boa noite, e seja muito bem-vindo. O André Ventura, ontem à saída do Parlamento, disse que Luís Montenegro tem algo a esconder. É uma suspeita ou é uma convicção? Boa noite, obrigado pelo convite. É uma convicção que saiu muito reforçada do debate de ontem, porque ontem, claro, é preciso dizer, nós assistimos a um episódio no Parlamento absolutamente degradante e que eu acho que até jornalistas e comentadores que acompanham a cena com regularidade nunca tinham visto, que era um governo a pedir, basicamente, que não houvesse investigação, ou imagine-se uma investigação de 15 dias e que em troca retiravam a moção de confiança. Toda a gente sabe que uma comissão de inquérito não pode ter 15 dias, porque só para notificar pessoas e esperar por elas são 10 dias, isto é fácil de perceber, mas o que resultou foi um governo em desespero a fazer tudo para não ser investigado, porque uma comissão de inquérito mais não é do que uma investigação. Então eu pergunto, se o governo não tem mesmo nada a temer, porque é que estava tão desesperado em evitar uma comissão de inquérito? Mas acredita que ele cometeu algum crime? Eu acho que, pelo que vamos vendo, há várias questões que se colocam e há questões que merecem ser colocadas pelo país. Se o Primeiro-Ministro o André Ventura, em particular, acredita que ele cometeu algum crime? O que hoje parece evidente é que o Primeiro-Ministro estava a receber dinheiro quando não o pode fazer enquanto é Primeiro-Ministro. E isso não é possível no nosso regime. Penso que em nenhum da Europa isso não é possível. E que encontrou uma forma, nem muito engenhosa, uma forma de continuar a receber dinheiro no círculo familiar sem... e podendo continuando a ser Primeiro-Ministro. E isso chama-se corrupção, André Ventura? Pode ser corrupção ou não, isso agora é uma questão que cabe à Justiça. Qual é a mensagem que quer transmitir quando coloca o cartaz que colocou à frente da Assembleia da República a dizer Montenegro ou Sócrates? A corrupção é a mesma. Ora, se nenhum nem outro estão acusados de corrupção, a que é que se refere quando fala... Não está, porque, como sabe, caiu na fase de instrução. Não, quando fala da mesma corrupção, está a referir-se a quê? Claro, estou-me a referir à corrupção que inundou este país nos últimos 50 anos, que é isto que este cartaz se refere. Nós, se olharmos bem só para os últimos anos, nós tivemos um governo na Madeira que cai porque o seu presidente é suspeito de atos de corrupção. Nós tivemos um governo de António Costa que cai porque é encontrado dinheiro no gabinete do seu chefe de gabinete, na residência oficial do Primeiro-Ministro. Nós estamos a falar do antigo autarca de Espinho, como Pinto Moreira, que recebia dinheiro para fazer obras. Este país está inundado de corrupção. Mas eu estou a falar, naturalmente, do Primeiro-Ministro, porque é ele que está naquele cartaz. E agora sabemos que temos um Primeiro-Ministro que estava a receber dinheiro de empresas enquanto é Primeiro-Ministro. Isto levanta as maiores suspeitas. E acusá-lo de corrupção, aos olhos dos portugueses, desta forma tão óbvia como um cartaz, parece-lhe algo sério, uma postura séria de quem se quer levar e ser levado a sério? A seriedade é dos que andaram a brincar com a corrupção nos últimos anos. Nós não andamos. Sabemos que este país está inundado de corrupção e não temos medo de o dizer. Nós temos um conjunto de governos que caíram por causa de corrupção, temos um conjunto de governos nacionais e regionais, como está acontecendo na Madeira agora, que estão à vista de todos, a forma como usaram o dinheiro público e se mantiveram em funções. Ou nós paramos isto, ou este país um dia não vai ser só inundado nos governos de corrupção. Este país um dia, de norte a sul, passando pelas ilhas, está cheio de corrupção. Mas parece-lhe bem, nós temos o André que acabar Ventura é jurista. com isso. É jurista. Parece-lhe bem que já desta forma tenha ditado a sentença. Hoje disse claro, que... deixa-me só interrompê-la para dizer, isto não tem a ver com ditar a sentença, tem que ver com o que está à vista de todos. Não é uma espécie de justicialismo político. Tem que ver com o que está à vista de todos. O país está inundado de corrupção, temos um governo que prefere não ser investigado e que está desesperado ao ponto tal de não ser investigado e em troca de sobrevivência política, no fundo, tentando condicionar investigações, e isto que eu disse é absolutamente público. Miguel Albuquerque é suspeito de corrupção, é candidato do PSD, sim, a um governo regional e nós achamos isto normal. Portanto, Quem é que acha normal? O PSD, tanto que o apoia. Mas André Ventura, hoje a abertura de uma aplicação preventiva. Não o apoiaria, não é? Hoje, por causa da abertura de uma aplicação preventiva por parte da Procuradoria-Geral da República, a empresa familiar de Luís Montenegro disse que é uma questão de justiça e que não se vai meter nesse trabalho. Depois, hoje, precisamente depois em Belém, depois falou, enfim, vemos neste cartaz um primeiro-ministro corrupto, falou em Belém do PS como o partido mais corrupto. Na mesma medida, André, muito francamente, deixe-me fazer-lhe a questão desta maneira, na mesma medida pode ser-lhe devolvida a acusação de que o Chega é um partido
de ladrões, de abusadores sexuais de menores, de agressores, de irresponsáveis que conduzem... Podem fazer ou não sei, mas já fazem. Embriagados. Não Portanto, está aqui isso é o a jogo lançar político. um anátema É que, e a generalizar uma questão. é que há uma grande diferença. Não era o Chega Qual é? que conduzia governos que caíram por causa de corrupção. Exato. Não foi no Chega que estavam 70, 80, 90, 100 mil euros enquanto se governava. Exato. Não foi o Chega que estava a receber dinheiro enquanto exercia funções. É tudo Mas verdade. isso retira-lhe responsabilidades nesse campo. Deixa-me só dizer isto. E esta é a verdade, que não era o Chega que governava na Madeira, quando a PJ lá entrou e estavam a existir negócios entre privados e o Governo Regional e o Dr. Miguel Albuquerque estava a enriquecer. Não foi o Chega que estava à frente do governo do Partido Socialista quando a polícia foi à residência oficial do Primeiro-Ministro e fez cair, por força disso, um governo. Não era o Chega que estava a governar quando o autarca de Espinho do PSD estava a trocar obras por presentes. Não era o Chega que estava a governar. Eu desculpo, André, Deixa-me só dizer isto. não sei se estou a entender o seu argumento. Deixa-me só dizer isto. Não era o PSD, não era o Chega que estava a governar quando o José Sócrates, no cofre da mãe, estava a encher-se de dinheiro e nos queria fazer acreditar a todos. Mas no que é que esses o dinheiro era da mãe, exemplos, não é? no que é que esses exemplos retiram a importância dos exemplos que chegam do Porque o Chega? país está inundado de corrupção e nós não temos comparação nenhuma do Chega com os outros O partidos. Chega prefere olhar para fora e não olhar Pelo tanto para contrário, dentro? a diferença foi que eu corri logo com quem tinha que correr. No Isso é PSD verdade, apoia-se também. bandidagem. Não é verdade. Essa é a grande diferença. Exato. É que no Chega, quando há um problema, nós corremos com ele e tratamos dele. No PSD, quando há um problema, apoiam-no e tornam-no candidato. Está a ver? A grande diferença. Deixa-me dar-lhe mais uma diferença. É que no Chega, quando há um problema qualquer, nós perguntamos o que é que se passa aqui? E o presidente do Chega não se esconde. Vai aos jornalistas, vem onde tem que vir, dá a cara. A limpeza é interna e é externa. Sabe qual é a diferença no PSD? É que encontram-se candidatos que está à vista de todos o que são, e o que é que faz Luís Montenegro? Apoia-os, dá-lhes colo e permite-lhes serem candidatos. É o que está a acontecer Exato. na Madeira, é o que vai acontecer provavelmente a nível nacional. Essa é uma grande diferença. Portanto, quando se diz assim, então isso Chega, então não é igual aos outros, bom, claro, é caso para dizer isto, problemas todos podem ter. Sabe o que é que diferencia? É a forma como um líder trata deles, é a forma como um líder É verdade. enfrenta os problemas. Já ficou claro que verdade. não dará descanso a Luís Montenegro se ele voltar, se for reeleito. Qual será então a leitura política que o André Ventura fará se o Luís Montenegro for reeleito e sair politicamente reforçado? Isso encerra o assunto Eu ou nem não? coloco essa questão, claro. Porque é que não, mas tem que ir colocar sobre a mesa. Eu não coloco, eu estou a dizer politicamente porquê. Parece-me impensável que um primeiro-ministro que não consegue sequer justificar a origem do seu património, o que nos levanta às maiores suspeitas daquilo que aconteceu. Ainda hoje tínhamos uma notícia do Correio da Manhã de que 81 mil euros do primeiro-ministro não batem certo com o seu património na compra das casas. Isto levanta as maiores suspeitas a quem vê de fora os titulares de cargos políticos e, por isso, nós não vemos a hipótese. Eu não quero conceber a hipótese que o povo português venha a dar uma Mas é nova uma hipótese confiança ao Luís que é Montenegro. Se isso possível, acontecer, em teoria, que eu não quero acreditar, porque os portugueses... O que é que vai acontecer? Os portugueses geralmente sabem, deixa-me só dizer isto, os portugueses geralmente sabem que devem responsabilizar quem provoca as crises. Ora, claro, eu acho que é justo dizer isto. Mas os portugueses irão decidir no dia 11 ou 18 de maio. Acha que os portugueses, se derem essa vitória a Luís Montenegro, estão a dar o assunto como encerrado? Qual é a leitura política que o André Ventura... Isso é verdade. Deixa-me só dizer isto, Isso é verdade. para a entrevista eu consegui explicar aquilo que é isto. Os portugueses sabem que foi única e exclusivamente por culpa do governo e do primeiro-ministro que nós temos uma crise política. É irresponsável ou é impensável dizer foi o Chega, foi o PS. Não, claro, o primeiro-ministro sabia que ao levar uma moção de confiança ao Parlamento, esta moção ia ser chumbada. O primeiro-ministro só não se demitiu porque não teve a coragem de o fazer. Não estamos a falar disso. Eu vou agora à questão política porque interlaça com isto. Ora, um primeiro-ministro que entre, ter uma investigação como ia decorrer no Parlamento, que não tem nada a temer, prefere atirar o país para a lama, para o fundo, para a crise. Por causa disso, não merece confiança. E isto vai à pergunta que me está a dizer. Então, isso por acaso, os portugueses, contrariando aquilo que eu estou a dizer, disserem, nós queremos Luís Montenegro. Qual vai ser a sua postura? O Dr. Luís Montenegro não contará com a continuidade de um governo que tenha o nosso apoio, quando nós exigimos transparência, quando nós exigimos correção, quando nós exigimos combate à corrupção, e ele não o quer fazer. E avançará com uma comissão parlamentar de inquérito, como ameaçou ontem também? Porque a comissão parlamentar de inquérito é o que garante que efetivamente nós saberemos a verdade. E eu digo-lhe outra coisa, quando acabou o debate da moção de confiança no Parlamento, eu fiquei ainda mais convencido de que é mesmo preciso avançar com uma comissão de inquérito. Porque se o governo está tão desesperado, ao ponto de tentar até ao último minuto, repare, trocar um voto por uma investigação, ao ponto ridículo de se dizer que queria uma investigação em 15 dias, eu acho que qualquer pessoa em casa se pergunta assim, espera lá, que diabo,
Então eles devem ter alguma coisa a esconder, senão deixavam abrir a investigação. André Ventura, nos Faz dias sentido. que antecederam a votação da moção de É confiança, lógico. foi direta ou indiretamente abordado para recuar na sua posição de chumbo, fosse por alguém do governo, fosse pelo próprio Presidente da República? Eu não vou revelar conversas Foi? com o Presidente da República. Eu não lhe estou a pedir para revelar conversas. Se foi ou não abordado nem nesse com sentido? outros. Eu deixei claro desde o início, e por isso não fazia sequer sentido haver abordagens, deixei claro desde o Não início houve. que este governo não tinha a nossa confiança. Não lhe vou dizer que não houve pessoas, uns mais amigos, outros menos amigos, que me tenham dito, olha, eu na tua posição faria isto. Eu acho que o Chega devia ter este comportamento, mas, claro, isso dizem-lhe assim, a mim, isto é o círculo social e político em que vivemos. Portanto, nem do lado do Primeiro-Ministro, nem do lado do Presidente da República. Claro, e sinceramente, deixe-me dizer isto, sinceramente, quem teve a posição tão clara que o Chega teve desde o início, que ouvia esclarecimentos, verdade, ou não contriam com o apoio do Chega. Quer dizer, qual era o sentido de coerência do Chega a apresentar uma moção de censura porque o governo estava em conflito de interesses insanável? Eu recordo-lhe o caso, se me permitir dizê-lo, da nossa moção de censura que apontava ao Primeiro-Ministro, mas dizia também o óbvio. Quer dizer, como é que o Ministro, que tratou da lei dos solos, tem empresas relacionadas com solos e fez ajustes diretos com o seu sócio parceiro de negócios, e o Primeiro-Ministro deixou isto passar. E o que nós dissemos foi, ao Sr. Primeiro-Ministro, se quer levar isto a sério, tem que tirar consequências. O Primeiro-Ministro não quis. Qual era o sentido de nós depois, numa moção de confiança, virmos a mudar o sentido de voto e sustentar o governo? Não fazia sentido. Olhamos para o futuro mais próximo, André Ventura. Se o próximo Parlamento resultar num cenário de ingovernabilidade, é também uma possibilidade. O senhor diz, e disse hoje, que contribuirá para ser um agente de estabilidade. Eu pergunto-lhe como e qual será o tal cenário ideal de que fala. Compreendo perfeitamente a questão, claro, mas a estabilidade tem que ser trazida por vários partidos e não apenas por um. A estabilidade, tal como se está a ver na questão da Madeira, não é a todo custo. Não é estabilidade à custa de corrupção. Não é estabilidade à custa de ladruagem, não é estabilidade à custa de estar a tirar dinheiro por fora. Tem que ser estabilidade à custa de todos serem responsáveis para soluções. O Sr. Presidente da República perguntou-me, o que estou a revelar é porque foi no sentido político, não é nenhuma conversa que não pudesse ser revelada. Qual é o contributo que o Chega poderá dar, e eu também falei disso com o Presidente da República, num cenário de governabilidade. E a nossa resposta é a mesma que foi, estive aqui consigo, claro, deve-se lembrar disso, o ano passado, que é todo o contributo para a estabilidade, todo, foi o PSD que não quis. Se hoje estamos na situação do PSD de ser posto na mão do PS, foi É o verdade. Primeiro-Ministro disse não é não. É verdade. Arrogância, altivez, dizer não é não, eu não preciso de ninguém para nada. Tudo verdade. Viu-se onde é que foi parar. Quer dizer, mas essa estabilidade pode acontecer se o PSD decidir arrumar a casa, mudar de líder, como nós, aliás, na Madeira, Só nessas circunstâncias. exigimos. Agora, claro, também fará justiça a isto. Não faz sentido um Primeiro-Ministro que não dá explicações e que está sob suspeitas que, na nossa perspectiva, são graves. E nós, depois das eleições, dizemos, bom, mas agora já confiamos em si. Não, eu não confio em Luís Montenegro hoje, não confiarei amanhã, e enquanto ele não der esclarecimentos que sejam suficientes, nós não vamos confiar que não tivemos um Primeiro-Ministro a ser pago por interesses privados. E como é que o André Ventura, Presidente do Chega, encara um eventual regresso de Pedro Passos Coelho no caso de Luís Montenegro perder as eleições? É um regresso que deseja? Eu não gosto que outros falem, que não são do Chega, das lideranças do Chega, porque isso cabe aos militantes do Chega. Eu não vou fazer o mesmo em relação ao PSD. A nossa questão não é ser Luís Montenegro, Pedro Passos Coelho, ou outro nome qualquer que esteja no PSD, ou Miguel Relvas, ou outro qualquer. A nossa questão é haver um Primeiro-Ministro que tenha a autoridade e a integridade para poder conduzir Portugal, nomeadamente numa altura tão difícil a nível internacional e também numa altura em que é preciso limpar o país da corrupção. Mas, ao longo dos anos, André Ventura posicionou o seu partido como um aliado natural do PSD sob uma liderança de Pedro Passos Coelho. Só lhe pergunto isto, é uma liderança que deseja, um regresso que deseja... Eu não tenho desejos nesta matéria. Essa é uma matéria que o PSD tem que resolver e eu não vou contribuir para isso. Nós só exigimos isto, que um Primeiro-Ministro, seja ele quem for, se não for o Chega ao partido mais votado, então será à direita, estamos a falar à direita, com o Partido Socialista claro. A questão não se coloca. O PSD se não é o de Chega direita. não conseguir ser o partido mais votado, PSD que é esse não é o de objetivo. direita. Mas se ficar o PSD à frente, ou seja, se o PSD tiver mais votos que o Chega, o que nós exigimos é que um Primeiro-Ministro, um líder, seja ele quem seja, tenha condições de integridade e esteja acima de toda a suspeita, para poder ir ao Parlamento debater com autoridade temas como o combate à corrupção, como o combate à criminalidade. Olha, o que estávamos a ver há bocado na peça da SIC, Clara, que era um criminoso brasileiro do PCC que estava em Portugal legal. Quer dizer, nós precisamos de um Primeiro-Ministro que combata este tipo de, desculpa a expressão, bandalheira que Portugal se está a tornar. André Ventura, mas para isso tem que ter autoridade. Sim, neste momento, Luís Montenegro não tem essa autoridade. O senhor diz que, e tem vindo a reafirmar que a sua prioridade é o país e ser Primeiro-Ministro. As sondagens mais recentes indicam um Chega
abaixo dos valores que conseguiu precisamente há um ano. Como é que pretende crescer num contexto em que o partido foi afetado pelos escândalos sucessivos que Há duas conhecemos coisas há poucos importantes. meses? Uma, ainda ontem saiu uma sondagem em que o Chega está no mesmo valor, com 17,4, o Chega teve Está- 18. a tendência é mas abaixo. há de facto Abaixo. são 0,6 décimas a mais. Falta muito tempo até às eleições. Segundo, eu queria recordar, claro, que na sexta-feira, no dia antes das eleições de março, sabe quanto é que as sondagens deram ao Chega? 13, 14. O Chega teve 18%. Portanto, se estas lhe dão 18, significa que está à frente. Significa que vai passar os outros partidos todos. Isso não me preocupa nada. O Chega sempre foi penalizado nas sondagens, não em todas. Não em todas. Não em todas. Mesmo essa de que está a falar agora, no ano passado não o penalizou, antes pelo O contrário. que só mostra, mas todas as sondagens antes das eleições, todas, nos davam 13, 14, algumas 12, imagina, tivemos 18. O que é que isto significa? Se nos estou a dar 18 agora, eu estou convencido que vamos ter 25 ou 26 para vencer as eleições. Portanto, eu não estou muito preocupado com Não está sondagens. preocupado com isso. Claro, se eu me preocupasse com sondagens e com vitórias aqui e ali, eu não tinha assumido a posição frontal contra o governo. Tínhamos feito uma posição de tática, que era, vamos lá ver se isto se pode manter. Mas para nós, deixe-me só dizer Está isto. mais preocupado com o facto de garantir um partido limpo para estas eleições, deixa-me- mais limpo? Eu não vou fugir também a essa pergunta, mas deixa-me dizer isto. Eu estou preocupado em não permitir que a lama que tomou conta deste país continue a inundá-lo. É isso que me preocupa, independentemente de sondagens. E sim, eu também não fujo à questão, ao contrário do Primeiro-Ministro. O modo de limpar Portugal ainda vale em 2025 ou não? Claro, eu não me escondo quando há problemas. Eu enfrento-os, expulso quem tenho que expulsar sem nenhum problema, enfrento-os. E fui o primeiro a dizer que a limpeza que Portugal precisa nunca deixa de se aplicar ao próprio partido. O que eu gostava era de ver os outros líderes dos partidos fazerem a mesma coisa. Uma limpeza E não nas listas de deputados e não nas é? listas autárquicas, André Ventura? Há uma garantia que eu dou aos portugueses e deixo aqui assim. Tudo farei, embora nós nunca consigamos garantir a 100% das pessoas que escolhemos, sabe isso, como eu sei. Tudo farei para garantir que apresentamos candidatos íntegros, pessoas convictas, pessoas com vontade de trabalhar por Portugal e que têm elas próprias vontade de limpar. Quando um líder político exige limpeza ao país, todos sabem que ele tem que exigir o mesmo aos que estão consigo. E a minha luta na política é essa mesma. É eu exigir ao país uma limpeza, porque volto a dizer e mantenho a convicção dos cartazes que hoje colocamos, o país está inundado em corrupção e nós temos que acabar com isto. Mas sim, quando me perguntam, então, e se houver problemas no seu próprio partido, tem que fazer limpeza também? Eu não fujo. Sim, E é uma e o que tiver que responsabilidade ser, terá que ser feito. exclusiva sua. Nem todas, porque há questões que são distritais e locais. Para Mas fechar, eu assumo sempre essa responsabilidade. Para Nunca fechar, vou fugir a essa sobre as responsabilidade. presidenciais, hoje já ficou praticamente tudo dito, não está fechado, pondera retirar essa candidatura, que ainda não foi formalizada, não sabemos se o fará mais tarde, e já remeteu, apesar de ser uma decisão pessoal, remeteu isso para uma decisão do partido. Não, para depois de uma reunião. Para depois de uma reunião com o partido. O que lhe pergunto é sobre o eventual apoio a Gouveia Melo, na reportagem antes desta entrevista, disse hoje que tem de pensar sobre isso. Uhum. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, mas está a falar a sério ou está a ser irónico? Não, eu não estava a ser irónico. Eu acho que todos os portugueses compreendem que o cenário mudou radicalmente e que eu, sendo candidato presidencial, sou simultaneamente presidente do partido. E o presidente de um partido tem uma primeira responsabilidade em Portugal, que é evidente e que decorre dos estatutos do próprio partido e das escolhas do partido. É ser candidato a liderar o governo em Portugal. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu sou o líder do Chega. Fui eleito líder do Chega e é para essa responsabilidade primeira que as pessoas querem que eu Mas acha, é mesmo uma possibilidade em que aberto? eu me candidato. Eu não queria estar a definir agora esse cenário só por isto, porque é tudo especulação que eu possa estar a dizer. Não lhe vou dizer que é em aberto nem em fechado. Neste momento, eu estou 100% focado nas eleições que aí vêm, nas legislativas, em conseguirmos vencer, em aumentarmos o nosso resultado e fazer a limpeza que o país precisa. As presidenciais viram depois. Aliás, nós vimos há pouco E estes cartazes da corrupção a envolver o Luís Montenegro e na sombra José Sócrates, vão ficar até quando, André Ventura? Vão ficar enquanto este país não tiver a limpeza que precisa, porque este país está mesmo a precisar de uma limpeza. André E por isso, Ventura. quando temos estes cartazes, é mesmo para transmitir esta mensagem ao país. Nós temos que ser implacáveis na luta contra a corrupção. No fundo, essa é a mensagem que eu quero passar. Mesmo sem provas. Claro, nós tivemos... Bem, eu acho que o José Sócrates nem é porque está tão evidente à vista de todos. Nós já ouvimos, já lemos, que é tão evidente que eu acho que nem é preciso muito mais. Mas deixa-me dizer-lhe isto. Coitadinho do Ah, Sócrates. Deixa-me dizer-lhe isto. Bem, mas é igualmente grave. Deixa-me dizer-lhe isto. Durante 50 anos, durante 50 anos, as pessoas alternaram entre PS e PSD. O resultado é este país inundado de corrupção. Eu só peço uma oportunidade. Eu não estou a pedir que me deem um cheque em branco. Eu estou a pedir aos portugueses uma oportunidade de poder limpar este país. Uma. Já errar. Mesmo que aqueles que dizem assim,
vamos errar se dermos a oportunidade ao André Ventura. Já erraram tantas vezes no PSD, já erraram tantas vezes no PS, o país não vai perder por me dar uma oportunidade. André Ventura, agradeço-lhe a sua presença Eu é hoje que no Jornal da agradeço Noite. o Muito convite. obrigada. Obrigado. Muito boa noite. Boa. Bom, e foi isto, malta. É assim, uma coisa, ele tem razão, não é? PS ou PSD vai ser sempre igual, não é? Portanto, isso aí é verdade. Não vamos ter nada de novo a votar nos mesmos. Isso é verdade. Portanto, se o Chega vai fazer diferente ou não, eu não sei, e é isso que ele está a dizer, mas dê uma oportunidade. Portanto, é isso que o André Ventura está a pedir. Vocês vão fazer, vão-lhe dar a oportunidade, se bem entenderem. Eu vou ser sincero, eu não faço a mínima ideia em quem é que vou votar. Nestas próximas legislativas, tenho que pensar bem, quer ver os debates todos, vamos fazer aqui os debates provavelmente todos no Zuga, se Deus quiser, porque eu acho que é super interessante, mas eu só queria, ok, e o Chega teria o meu voto, ok, porque há muita malta que já me perguntou, Luís, é desta que vais votar no Chega, desta vais votar no Chega. O Chega teria o meu voto se abraçasse as ideias da liberdade a nível económico. Se o Chega fizesse isso, ok, se abraçasse ou se voltasse ao Chega 2019 a nível económico, e a malta está a perguntar-se, mas o que é que mudou? Pesquise no programa político, ok, de 2019 para o último, e vão ver as diferenças. E se o Chega fizesse isso, eu acredito que era capaz de vencer as eleições, ok? Qual é que é o problema que aqui o André Ventura não falou, mas que isto é factual, não é? É que mesmo que o Chega ganhe as eleições, vamos dizer que o Chega ganha as eleições com 25%, ou seja o que for, não sei, ganha as eleições, não vai governar. Vocês têm de ter essa noção, ok? O Chega mesmo que ganha as eleições, não vai governar. Porquê? Porque os outros todos, neste caso o PS e o PSD, que é quem interessa, porque são os maiores, não é? Tirando o Chega, vão se juntar para não deixar o Chega governar. E vão dizer uma coisa do género, pelo bem da democracia, vamos nos unir, não é? Unidos pela democracia ou assim, e não podemos deixar o Chega governar. E, portanto, unem-se e não deixam o Chega governar. Portanto, a única forma do Chega governar é com maioria absoluta. Não existe outra forma, ok? Contudo, eu mantenho a minha reticência, não é? Eu sou um daqueles que, quando André Ventura diz, mas ele vai fazer igual, não sei o quê. Eu tenho um bocadinho essa opinião, porque o problema é o socialismo que nós temos e o Chega, infelizmente, a nível económico, largou as ideias da liberdade. Essa é a minha maior crítica ao Chega, é que largou as ideias da liberdade. E há muita malta que me diz assim, Luís, mas o André Ventura só fez isso, não é? Enquanto líder do Chega, por uma questão estratégica, para angariar votos dos velhotes, ok? Já tive muita malta que me disse, Luís, esquece isso, se essa é a tua preocupação, vota na mesma, isso é só para ganhar os votos dos velhotes, está-lhes a vender socialismo porque eles querem socialismo. Portanto, querem é saber de aumentar as reformas e tudo mais. Se essa é a tua preocupação, faz isso. Mas, malta, eu quero acreditar naquilo que ele está a dizer. Se ele me está a dizer a mim que vai aumentar a despesa e que vai diminuir os impostos, isso significa bancarrota, ok? Agora, eu compreendo que a maior parte das pessoas não pense muito sobre isto, não é? E especialmente os velhotes e assim ouvem, vão aumentar a reforma e se calhar votam, não é? Não sei. Mas pronto, mas esta é a minha única crítica, ok? De resto, pá, tudo aquilo que ele disse, basicamente, vocês puderam ver a minha reação, ou seja, ele disse um monte de coisas que são verdade. O André Ventura tem uma oratória fantástica, é o melhor político em Portugal, atualmente, não há dúvida nenhuma. Isso aí, ele é muito inteligente, tem um nível de oratória muito elevado, tem uma capacidade brutal, sem dúvida, e para mim é o político que tem mais interesse, não é? Mais interessante, mais... Pá, nós vemos o Luís Montenegro a falar e ficamos com sono, não é? Ou seja, não é nada cativante, não é? Não, o Ventura tem esta força, tem esta cena de... É cativante, um gajo, não é? Aquela coisa mesmo, tem sangue na guerra, não é? E pronto, malta, é isto. Espero que tenham gostado e pá, agora vamos ter aí um monte de conteúdo, portanto, sigam aí o Zuga, deixem aquele like, subscrevam, vamos acompanhar os debates todos, tudo, porque vai ser agora uma época de campanha e é sempre super interessante. É isso, malta. Fiquem bem e até à próxima.